Mercado brasileiro bastante agitado, com informações que dão conta de Alexis Sanches, chileno na mira do Vasco, e Davinson Sanches, zagueiro colombiano, oferecido ao Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz respostas sobre esses temas e conta também se Eric, jogador do Ceará, pode parar no São Paulo. Caos no Corinthians, o Timão não conseguiu desembarcar no hotel em Santos por causa de protestos de torcedores. Tem ainda informações do mercado, como por exemplo o Cruzeiro de olho em Lucas Crispim, as últimas de bastidores, finanças e muito mais. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho, te inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os jogos do Campeonato Brasileiro dessa quarta-feira. Sim, o Brasileirão voltou. A ideia é dar os meus palpites para te ajudar na hora H. Cruzeiro e Fortaleza, imagina a vitória do Cruzeiro e você. Tem também São Paulo e Atlético Paranaense, com o Morumbi lotado, vou de São Paulo. Santos e Corinthians, o clássico da crise, vou de empate. Tem ainda Bahia e Palmeiras, o Verdão é favorito. E Fluminense e Atlético Mineiro, jogo marcado para a volta redonda, tô prevendo um empate. E você gosta de futebol? É bom de palpite? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faça seu cadastro na 1xBet e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que nessa segunda-feira aprovou o balanço de 2022. As coisas andam meio atrasadas na Portuguesa, 54 votos a favor, 27 votos contrários. Quero contar que Rômulo, ex-volante do Cruzeiro, esteve no CT do São Paulo nesta terça-feira. Durante a tarde ele visitou o Dorival Júnior e conversou com dirigentes do Tricolor. Ninguém no São Paulo confirma qualquer tipo de negociação, mas vale a lembrança de que o Rômulo está parado desde o fim do ano passado, mas ainda não decidiu por se aposentar. Bora falar sobre Murilo. O zagueiro do Palmeiras voltou bem antes do previsto em relação a uma lesão e está entre os atletas relacionados para o confronto contra o Bahia na noite dessa quarta-feira em Salvador. Ele inclusive viajou com o restante do time. Preciso te contar também que a Luiz, o Boi Bandido, ex-atacante do São Paulo hoje no América, apareceu com uma Ferrari avaliada em 3 milhões e 300 mil reais no treino do Coelho nessa terça-feira. Ele se deu de presente esse brinquedinho de mais de 3 milhões de reais, cujo IPVA é de 130 mil reais. Tá bom para você? Cabe no seu bolso? Para fechar o giro de notícias, conta que o Fortaleza está de olho em Lucas Braga, atacante do Santos. O problema é que o Peixe pede 24 milhões de reais para negociar o seu atacante. Já o Porto, de Portugal, ofereceu 4 milhões de euros pelo lateral esquerdo Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. A resposta do time de Bragança: só sai negócio por 8 milhões de euros. Bora falar agora sobre Di Maria vivo. Cansei de dizer para vocês que não era para ter expectativa de que o Di Maria viesse ao Brasil. Foi especulado em vários clubes por aqui. Pois bem, Di Maria está praticamente fechado com o Benfica. Ex-atleta da Juve está voltando à capital portuguesa para defender os encarnados. O negócio está sendo fechado até junho de 2024. Di Maria, que quando voltar à América do Sul, certamente vai dar preferência ao Rosário Central. Ele já se declarou torcedor fanático do Rosário e pretende voltar ainda em condições físicas de ser um cara diferente, mas vai ficar para a próxima temporada. Esqueçam Di Maria no futebol brasileiro para que ele seja anunciado pelo Benfica. Faltam pequenos detalhes burocráticos e a realização dos exames médicos, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro de olho em um meia do Fortaleza, Lucas Crispim. Jogador dos mais interessantes, pode atuar como lateral esquerdo, como meia. Vem sendo pouco aproveitado. Nessa temporada, Juan Pablo Vojvoda encontrou outras preferências. Tanto que dos últimos 6 jogos do Fortaleza, o Crispim só esteve em campo em 1. Na derrota para o Estudiantes de Mérida, quando o Vojvoda poupou todos os titulares. Nos outros 5 jogos ele foi para o banco e nem saiu. Atual temporada, 17 jogos, 2 gols e 1 assistência, contrato só até dezembro de 23. Cruzeiro identificou no Crispim alguém que pode chegar para ajudar bastante pelo lado esquerdo do campo e as negociações entre Cruzeiro e Fortaleza já foram abertas. Fortaleza não costuma liberar jogadores de maneira muito fácil. Vamos ver como é que vai se dar essa questão. Ainda sobre o Cruzeiro, só contar que o atacante Rafael Bilu terá seu contrato prorrogado. O atual vínculo se encerra no próximo dia 3, mas você sabe, ele passou por uma cirurgia para reconstrução do tendão de Aquiles e o Cruzeiro não poderia deixá-lo. Em meio à recuperação sem contrato, esse vínculo vai ser estendido até o fim da temporada. Bora falar agora a respeito de Alexis Sanches, atacante chileno dos mais badalados e conhecidos, com passagem por vários grandes clubes de futebol no mundo, especialmente de sucesso com a camisa da seleção chilena, está sendo especulado pelo Vasco.
Deixa eu explicar como é que surgiu essa história. Nessa terça-feira, veio a público a notícia de que Gary Medel, zagueiro e volante da seleção chilena e que está livre do contrato com o Bolonha, interessa ao Vasco, que as negociações já existem. Os mesmos empresários do Medel também representam o Alexis Sanches. E aí, em meio às conversas para tentar contratar o Medel, o Vasco perguntou sobre a situação do Alexis Sanches. Mas o torcedor cruzmaltino não deve ter muitas esperanças. A resposta que veio dos representantes do atleta é que o Sanches pretende continuar jogando no futebol europeu. Última temporada pelo Olympique de Marselha. Seu vínculo com o clube francês termina agora no mês de julho, mas os números foram bons: 44 jogos, 18 gols e mais 3 assistências. Se não for no Olympique de Marselha, a tendência é que ele encontre um outro clube europeu antes de voltar ao Brasil. Para completar sobre o Vasco, em meio às tratativas pelo Gary Medel, o Vasco também promete uma nova oferta ao Southampton pelo Lianco. A primeira oferta de empréstimo foi recusada. A 777 e o Vasco já prometeram ao representante do Lianco que farão ainda nessa semana uma nova oferta para tentar comprar o jogador. Para arrematar sobre o Vasco, Lanzini, negócio praticamente descartado. O Lanzini ganhava próximo de 2 milhões de reais por mês nos tempos de West Ham e quer manter esse patamar financeiro. Existem alternativas para ele, como por exemplo, na Arábia Saudita, dificilmente ele vai aceitar condições de negócio muito inferiores. O Vasco não consegue pagar nem metade da grana que ele tinha direito nos tempos de Inglaterra. Hora de falar sobre o caos no Corinthians, timão que se prepara para o confronto contra o Santos na Vila Belmiro nessa quarta-feira, teve toda a sua programação alterada. É que ontem à noite, ao chegar a Santos, para desembarcar do ônibus no hotel, o elenco corintiano não conseguiu descer o ônibus. Protestos de torcedores, muitas ameaças, xingamentos, clima muito ruim e os torcedores, ou melhor, os jogadores e a comissão técnica do Corinthians decidiram esperar no ônibus para ver se o clima acalmava. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, quase uma hora de espera dentro do ônibus e os protestos não diminuíam. Os jogadores e a comissão técnica decidiram voltar a São Paulo sem nem descer no hotel em Santos. A delegação passou a noite no CT do Corinthians, que comporta e costuma receber os jogadores nesse tipo de situação, mas não há nenhuma programação prevista para quarta-feira sobre quando o Corinthians desce a Santos. Não sei se você sabe, mas é uma cidade a mais ou menos 70, 80 quilômetros da cidade de São Paulo. Você faz esse trajeto em 1h15, 1h20 no máximo. O Corinthians vai fazer esse deslocamento ao longo da quarta-feira. Queria chamar atenção para a sequência de protestos de torcedores do Corinthians, seja em São Paulo, na porta do CT, seja no estádio, agora no hotel em Santos. Tudo isso em meio a um elenco cercado de jogadores jovens. O Vanderlei Luxemburgo tem dado espaço para muitos atletas novos. Quero saber qual que vai ser o impacto dessa perseguição, desses protestos seguidos nos jogadores menos experientes, especialmente num clássico. O Corinthians vive péssima fase. Eu tenho contado para vocês que se o Vanderlei Luxemburgo não conseguir passar pelo América na Copa do Brasil, será demitido. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Informação importante: o Galo fechou acordo com o André Cury. A dívida do Atlético com o empresário brasileiro chegou a ser de 77 milhões de reais. As partes se entenderam e o André Cury concedeu 16 milhões de reais de desconto ao Atlético. Ou seja, a dívida atual é de 61 milhões de reais, 57 milhões de dívida, 4 milhões em honorários advocatícios. Como é que vai ser feito o pagamento desses 61 milhões? 26 milhões já estão em juízo, depositados pelo Atlético em juízo. Era grana que o Atlético acabou tendo bloqueada e esses 26 milhões vão para pagamento à vista para o André Cury. Vão restar quase 36 milhões de reais, pouco menos do que isso, que serão pagos em 36 parcelas de 972 mil reais. A boa notícia para o Galo é que, além do fim dessas penhoras, o Atlético também tem a promessa do André Cury, que vai ajudar o Atlético na busca por reforços, a começar por um volante, porque ao que tudo indica, o Alan de fato vai jogar no Flamengo. A negociação foi retomada. Flamengo e Alan estão otimistas em relação a um acordo e o André Cury já foi incumbido de encontrar um outro volante para substituir o Alan com a camisa do Galo. Bora falar agora sobre Davinson Sanches. Você já ouviu falar sobre ele, né? Zagueiro colombiano, titular da seleção e que está há bastante tempo no Tottenham. É muito bom jogador. Não viveu a melhor das temporadas, foram 24 jogos no ano, sendo 12 na condição de titular, 12 na condição de reserva. Ele tem mais um ano de vínculo lá na Inglaterra, mas decidiu jogar no Flamengo. Ele quer jogar no rubro-negro. Não sei de onde é que surgiu essa vontade, esse interesse. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada por mim antes da gravação desse vídeo. Importante contar
que zagueiro não é prioridade no Flamengo hoje. A busca é pelo Alan e também pelo De La Cruz, um volante e um meio atacante, na percepção do Jorge Sampaoli. Essas são as maiores carências. Mas, diante da vontade do Davinson Sanches de jogar no Fla, rubro-negro promete entender a questão para tentar solucionar o problema e contratar um jogador que é dos mais interessantes. Seria, não tenho a menor dúvida, titular absoluto desse Flamengo versão 2023. O Sanches entra numa categoria de atletas sugeridos e oferecidos. Dá para colocar também nesse rol o meio-campista Rodrigo Salazar, ele é uruguaio, pertence ao Schalke, seria uma alternativa caso o De La Cruz não fosse contratado. Outro com características parecidas é o meio argentino Rodrigo Garro, esse pertence ao Tajeres, é outro atleta sugerido para o lugar do De La Cruz caso as negociações com o meio uruguaio do River Plate de fato não avancem. Antes de fechar, só trazer mais uma informação sobre o Flamengo. O jornalista argentino César Luiz Merlo afirmou que o Montiel, lateral direito do Sevilha, não quer continuar na Espanha. Ele decidiu que vai deixar o Sevilha. O Montiel tem uma relação muito boa com o Jorge Sampaoli. A partir daí já tem gente especulando que a lateral direita pode ganhar um reforço. Repito, não é prioridade do Fla encontrar um lateral, mas surge aí mais uma oportunidade de mercado. Bora fechar o vídeo para falar sobre Eric, atacante do Ceará. Ele vai mesmo jogar no São Paulo? Para você entender como é que surgiu essa especulação. São Paulo anunciou nessa terça-feira um empréstimo do Orejuela ao Ceará até dezembro. O Orejuela é lateral direito, custa na casa dos 500 mil por mês. O Ceará na segunda divisão não teria condição financeira de fazer todo o pagamento dos salários. O São Paulo, além de prestar de graça, ainda vai ajudar com parte dos pagamentos. Foi o suficiente para que no Twitter muita gente começasse a especular. Bom, se o São Paulo está fazendo essa concessão, está garantindo essa enorme ajuda, vai ter alguma coisa em troca. Foi suficiente para que lembrassem do Eric, um atacante de lado de campo, 25 anos de idade, especulado no São Paulo há bastante tempo, poderia ser o caminho livre para que o Eric virasse reforço tricolor, certo? Errado. É que apesar da grande fase, o Eric tem 32 jogos na temporada com 12 gols e 10 assistências. Acho até que seria uma solução para aquele problema da falta de jogadores de velocidade pelo lado do campo, mas São Paulo e Ceará pensam diferente. Antes de gravar o vídeo, perguntei para uma fonte do São Paulo: tá quente? Tem alguma negociação? A resposta foi: não tem nada, isso é coisa do Twitter, fecha aspas. Já um dirigente do Ceará com quem conversei respondeu: tem zero conversa sobre o Eric no São Paulo, fecha aspas. Então, desassociem a ida do Orejuela à contratação do Eric. Pode ser que mais para frente aconteça? Até pode, mas hoje não é uma prioridade do tricolor. São Paulo está muito empenhado em fechar com o Savarino, meio atacante que já pertenceu ao Atlético Mineiro e hoje é do Real Salt Lake. A proposta feita pelo São Paulo de 3 milhões de dólares foi aceita pelo time americano, mas o Real Salt Lake condicionou o acordo a um pagamento da maior parte dessa grana à vista e poucas parcelas. São Paulo gostaria de fazer um parcelamento muito longo, resta saber se as partes vão se acertar sobre esse tema. Para fechar sobre o tricolor, lateral direito Natan, que não vai ser muito utilizado, especialmente com o retorno de vários laterais que estavam contundidos, pode acabar indo para o Norwich, time da segunda divisão do futebol inglês, para onde foi o Gabriel Sar. Essa informação foi divulgada pelo jornalista Luiz Fabiano. E você curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, a gente volta de tarde com mais notícias. Abraço, tchau!